Bom dia a todos, feliz sábado, feliz fim de semana a todos, amigos, irmãos, pessoas que estão me vendo, me ouvindo. Hoje estava lendo a Bíblia Sagrada e depois que li o livro de Êxodo, me veio uma pergunta, duas perguntas aliás. A primeira, eu me perguntei, Moisés era gago? O que significa pesada de língua? Duas perguntas que me veio à mente. E essa dúvida ela surgiu a partir do livro de Êxodo, capítulo 4, versículo 10. Moisés teve um encontro surpreendente com Deus e recebe uma missão. No entanto, Moisés tem uma objeção. É que ele disse ao Senhor: ó Senhor, nunca tive facilidade para falar, nem no passado nem agora, falaste a teu servo. Não consigo falar bem. Êxodo capítulo 4, versículo 10, na Nova Versão Internacional. Nesse trecho, Moisés não diz que é gago. Contudo, ele explica que não tem facilidade para falar. E a missão dele era apresentar-se diante do povo de Israel e também de Faraó e proclamar a mensagem do Senhor. Para essa tarefa, na realidade, era fundamental alguém que pudesse se comunicar com facilidade e também com confiança. Aí eu me pergunto, o que significa ser pesado de língua? Em outra versão da Bíblia, ela traduz assim: não consigo falar bem. Dessa forma, porque sou pesado de boca e pesado de língua. Esse trecho pode ser traduzido como devagar de boca e devagar de língua. E dessa passagem pode ter surgido a ideia de que Moisés era gago. No entanto, é mais provável que se refira à falta de habilidade para se comunicar com clareza e também em público. Moisés era um homem estudado, era um cara estudado. Claro, a Bíblia diz que ele foi ensinado segundo os costumes egípcios. Moisés foi educado em toda a sabedoria dos egípcios e veio a ser poderoso em palavra e obras. Está lá no livro de Atos, no capítulo 7, se não me engano, capítulo 7, versículo 22. Ele aprendeu diversas áreas do conhecimento dos egípcios, como se estivesse na melhor da época. Ele foi educado como filho da filha de Faraó. Qual era a dificuldade de Moisés? Provavelmente Moisés não era gago, mas tinha dificuldades de falar bem. No entanto, essa não era a única dificuldade. Vemos que Moisés procurou diversas razões para se mostrar inadequado para a missão que Deus tinha para ele. Primeiramente, Moisés respondeu: e se eles não acreditarem em mim, nem
quiserem me ouvir e disserem, o Senhor não lhe apareceu, está lá em Êxodo capítulo 4, versículo 1. Então, Deus ensina alguns sinais extraordinários para que Moisés mostre ao povo que a missão dele é verdadeiramente de Deus. Aí em seguida, diz o Senhor, diz ao Senhor, Moisés diz ao Senhor, ó Senhor, nunca tive dificuldade para falar, nem no passado, nem agora, que falaste ao teu servo. Não consigo falar bem. Êxodo capítulo 4, 10. Aí Deus responde dizendo que estará com Moisés e vai ensiná-lo a falar. Por fim, Moisés diz, Senhor, peço-te que envies outra pessoa. Êxodo capítulo 4, versículo 13. Nesse momento, Deus se irrita com Moisés. Aí diz para ele, para usar a ajuda do seu irmão Arão para ser o seu porta-voz. Queridos, sem dúvida, Moisés tinha diversos motivos para ter medo. Ele procurou diversas justificativas. Elas demonstravam a sua falta de confiança. Quando se viu sem mais desculpas, pediu a Deus, pediu que Deus escolhesse outro. No entanto, Deus o havia escolhido para a missão e estaria com ele durante toda a jornada. Isso seria suficiente para Moisés dar conta da missão. Para cada justificativa, Deus lhe deu uma resposta como fonte de força. Moisés precisava ter fé para seguir adiante. E eu quero concluir hoje essa palavra, pequena palavra, dizendo: Moisés não era gago. Ele tinha dificuldades para falar. Essa era uma das desculpas que ele encontrou para não engajar-se na missão de Deus. Na missão que Deus tinha lhe entregue. Na missão que Deus tinha para ele. Porém, Deus não deu ouvidos às desculpas de Moisés. Ele fortaleceu Moisés, o engajou e conduziu durante toda a missão que ele tinha dado. Por fim, a gente vê lá no livro de Hebreus, capítulo 11, o nome de Moisés sendo citado na galeria dos heróis da fé, lá como um homem de fé. Aquele homem com dificuldade de falar, com falta de confiança, temeroso, na realidade foi transformado por Deus no líder que tirou Israel do Egito. Ele, portanto, se tornou um exemplo de fé, um homem de fé. Deus é soberano. Deus age naqueles que escolhe e os leva aonde eles nem podem imaginar. Na realidade, o exemplo de Moisés nos convoca a abandonar nossas justificativas e a nos colocarmos, queridos irmãos, amigos, nas mãos do Senhor. Mesmo com nossas limitações, mesmo com nossas fraquezas, com nossos medos, Deus é nossa força e tudo do que precisamos. E assim, nossa vida o vai glorificar e honraremos o seu chamado,
que Ele nos fez para a obra dele. Que Deus possa nos abençoar nessa pequena mensagem, que você possa pensar um pouquinho, que Deus também tem uma missão para você. Fique com o Senhor. Deus nos abençoe. Amém.